esgotamento mental e burnout na maternidade, no empreendedorismo e também no corporativo. Burnout é considerado uma doença, mas é considerado uma doença ocupacional, não é uma doença mental. Então, tem 3 características que definem o burnout. Se você já acorda correndo, desesperada, não sabe para onde vai, sai pegando o celular, com certeza você vai ter vários problemas ali durante o seu dia. Mas se você, por exemplo, acordar meia hora antes, você meditar, a meditação ela muda a sua vida. Eu fazia tudo que as pessoas me pediam. Não dá, por isso que a gente chega nessa exaustão. Então agora eu busco sempre o equilíbrio. Se eu posso, ok. Se eu não posso, então eu vou explicar para a pessoa o motivo e vou falar, neste momento eu não consigo. Quando a gente tenta, a gente desacelera um pouco, parece que a gente está diferente de todo mundo. Mais um Natcast no ar. Se você já está nos assistindo, já curta esse podcast, já compartilha. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscrevam para vocês ficarem aí ligadinhos em todos os nossos conteúdos. E hoje vamos ter uma roda de conversa aqui no Natcast falando sobre o tema esgotamento mental e burnout na maternidade, no empreendedorismo e também no corporativo. Quem aí chega essa época, né, final de ano, não está assim, um leve surtinho? Será que é burnout? Será que não é? E para estar falando um pouquinho sobre esse assunto aqui comigo hoje no podcast, eu estou com a Larissa Bastos, ela que é mentora de mulheres e negócio. Também estou com a Monize Cassimiro, ela que é farmacêutica e terapeuta quântica, energética, radiestesista, facilitadora de barras de axis, teta healer e reikiana. Também estou aqui com a doutora Giuliana, ela que é médica, psiquiatra, mestre em psiquiatria e especialista em transtorno de humor e infusão de cetamina. Gratidão, meninas, por vocês estarem Obrigada. aqui, né, no Natcast. Hoje a gente vai falar sobre esse assunto que eu acho muito importante a gente sempre trazer, né, a questão do esgotamento aí mental das pessoas, que eu acho que cada vez mais as pessoas estão, né, esgotadas mentalmente e também, né, em relação ao burnout hoje em dia na maternidade, no empreender, no corporativo. E para a gente iniciar, né, eu gostaria que vocês se apresentassem aí para o pessoal de casa, falassem um pouquinho sobre vocês, sobre o trabalho de vocês. Se eu também não falei alguma coisa aí, vocês podem estar falando e a gente vai iniciar, né, com a Larissa aí, falar um pouquinho de você e um pouquinho do seu trabalho também. Sim, vamos lá. Bom, eu sou a Larissa, eu sou mentora de mulheres e de negócios. Então, eu trabalho bastante na parte focada de profissional, financeiro, onde eu percebi que existia uma grande demanda das mulheres dessa sobrecarga mental. E eu também atuo nessa área porque eu percebi que eu precisava fazer alguma coisa por mim. Uhum. Então, eu escolhi essa área mais terapêutica também para eu poder ter esse autocuidado, que é algo que eu sempre gostei muito, e também levar isso para outras mulheres. Você sempre quis trabalhar nessa parte aí, Larissa, com as mulheres, levar esse autoconhecimento para as mulheres? Então, eu sempre gostei muito, mas eu não via isso como uma profissão, Uhum. até que chegou o momento que eu falei, bom, vou levar isso como profissão porque é uma coisa que eu gosto, porque eu sempre fui aquela amiga conselheira, né? Então, eu achei que isso poderia gerar outros frutos para mim e agora sou extremamente realizada no que eu faço. Legal. Monize, se apresente aí para o pessoal de casa, fale um pouquinho sobre você, um pouquinho do seu trabalho também. É um prazer estar aqui, agradeço. Eu sou, então, farmacêutica e também terapeuta energética e quântica, porque tudo começou enquanto eu comecei a trabalhar nesse mundo farmacêutico, porque o meu sonho era ajudar as pessoas. E eu achava que sendo farmacêutica eu conseguiria ajudar essas Uhum. pessoas. E quando eu percebi que o medicamento, obviamente, né, ele tem muito efeito para as pessoas, mas ele não trata a causa raiz do problema, foi quando eu comecei a me questionar o que mais eu poderia fazer para ajudar as pessoas de fato, né? E eu me encontrei nas terapias energéticas e quânticas. Então fui começando a fazer cursos, isso desde muito nova, porque minha mãe
já estudava muito essa parte dessas terapias, então eu ia junto com ela e eu comecei a fazer essas formações, comecei trabalhando, atendendo familiares e amigos, e agora eu estou nesse processo de expansão, de fato, me solidificar e trabalhar somente com as terapias energéticas e quânticas. Ser uma empreendedora aí, né, Exato. Eunice? Doutora, se apresente, né, para o pessoal de casa, fale um pouquinho sobre você, um pouquinho aí do seu trabalho também. Eu sou Juliana Cividanes, eu sou médica psiquiatra, eu tenho 30 anos de atuação na psiquiatria, mas eu também tenho uma inserção no mundo corporativo. Faz mais de 20 anos, faz 21 anos que eu presto consultoria para uma indústria farmacêutica, que é um mundo bastante competitivo e prestando consultoria para essa indústria, eu acabei recebendo, né, muitos colaboradores que estavam passando por processo de burnout. Então, eu acabei entrando nesse mundo de avaliar o burnout, de tratar meio através dessa consultoria. E o burnout, de verdade, assim, ele entrou como uma doença ocupacional há pouco tempo, né? Quando foi lançado o ACID-1. Até então, as pessoas tinham sintomas, passavam mal, eram afastadas, mas elas não tinham nenhuma visibilidade e não tinham nenhum compromisso com o trabalho. O problema é seu, você que está cansada e você não vem trabalhar, mas não tinha nenhuma responsabilidade da empresa em relação àquele colaborador que muitas vezes estava naquele estado emocional por conta da forma como o trabalho era feito, né? Sim. Então, assim, a própria definição de burnout é um estresse excessivo no ambiente do trabalho que foi mal gerenciado, que também a definição ainda me incomoda um pouco. Então, eu acabei tendo contato por conta disso, mas o meu trabalho é no consultório, é um trabalho clínico, e eu acabo atendendo muitas pessoas que estão com burnout ou consequências desse burnout, né? Sim. Ô, doutora, você sempre quis trabalhar, né, como psiquiatra aí, cuidando, ajudando as pessoas em relação à saúde mental? Olha, se eu falar que sim, é mentira. A gente faz a faculdade de medicina, ela é muito longa, a faculdade de medicina, né? São 6 anos. E nesses 6 anos, a gente passa por muitas especialidades. Então, eu falo, cada especialidade que a gente passa, a gente fala, eu quero ser isso, eu quero ser isso. Então, eu já quis ser tudo, né? Mas, no fim, lá no 6º ano, eu resolvi que, de fato, eu queria trabalhar com saúde mental. Até porque eu percebi que o paciente, né, psiquiátrico, o portador de saúde mental, ele era muito negligenciado e muito mal visto, né? Então, assim, trabalhar com o paciente que tem saúde mental e o próprio profissional, o psiquiatra, até hoje ele sofre um preconceito dos outros, dos colegas de outras especialidades. Mas a minha escolha foi no último ano, então, no 6º ano, e não me arrependo. Eu gosto muito do que eu faço. Legal. Hoje a gente vê, né, muitas mulheres aí querendo dar conta de tudo. Larissa, quando esse dar conta de tudo, ele não é mais a força, e sim, ele já começa ali, né, ser a questão do burnout. É quando eu começo a trazer para mim, eu meço a minha capacidade mediante aquilo que eu faço. Então, se eu tô sendo produtiva, se eu tô dando de conta de tudo, muitas vezes no mundo corporativo é aquela questão de tipo, eu só sou vista se eu fico depois do horário, eu tenho que fazer hora extra, e tudo isso vai reverberando até que chega nesse acúmulo do burnout, porque você chega a não ter mais vida pessoal. Tudo gira em torno do trabalho. Então, eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que fazer todas as demandas, e muitas vezes, que foi o meu caso algumas vezes, de querer ajudar os colegas no trabalho, então fazer algumas demandas que não eram minhas, suprir algumas demandas de férias também de outros colaboradores, e eu sempre realmente fui essa pessoa de querer dar conta de tudo, para realmente... acho que uma parte minha realmente queria ser vista e ser reconhecida. Só que eu fui me abandonando de verdade, porque eu achava que isso era uma força, era uma capacidade, e quando eu me vi, eu tava no burnout, e aí eu desabei, e nesse momento eu percebi o quanto eu tinha me abandonado.
Então, eu já não fazia mais nada por mim, a minha rotina e a minha vida, ela girava só em torno do meu trabalho. Então, eu acordava e dormia pensando em trabalho, até porque no meu último trabalho, eu também trabalhava com compras internacionais, então era um fuso horário diferente, então isso já demandava mais um pouco, mas eu nunca achei que eu fosse chegar nesse nível. A gente pensa que é só com o outro, né? É só o outro que vai acontecer. E aí, quando eu percebi, eu falei, meu Deus, como eu pude deixar isso acontecer? Eu simplesmente me abandonei. Porque quando eu parei pra olhar, eu só realmente vivia pro trabalho e não tinha mais nada que eu fizesse. E aí, ali, caiu muito a ficha de que não dava mais pra eu simplesmente dar conta de tudo. Que eu precisava pedir ajuda, que eu precisava também fazer várias outras coisas pra amenizar a minha rotina e trazer uma rotina que fosse mais saudável. Sim. Ô, Nis, e você, né? Você tá passando aí pela transição, né, de carreira do CLT para o empreender. Você também teve a situação, né, do seu burnout. Como que você conseguiu identificar que você estava entrando aí no burnout? Quais foram, assim, os principais sintomas, né, que você teve? É uma pergunta interessante, Nath, porque a gente às vezes acha que o burnout é um sintoma específico, mas são Uhum. alguns sinais sutis que em um determinado momento eles se tornam alarmantes, né? No meu caso, o que me chamou a atenção e me fez parar para pensar e refletir e sentir que estava tudo errado foi quando eu perdi a minha qualidade de sono, porque eu sempre fui uma pessoa que dormi muito bem, e também quando começou a impactar a minha memória. Foram esses dois fatores principais. Na verdade, eu não tinha problema para dormir. Eu conseguia dormir, mas eu acordava muitas vezes durante a noite. E aí eu ficava horas em um estado de semivigília e com a mente muito acelerada, pensando nas tarefas, em preocupações, o que eu tinha que fazer no dia seguinte, em conversas que eu tive. Então a mente não para, né? E na sequência veio também muita irritabilidade. Eu não conseguia me concentrar, né? E a memória, essa dificuldade com a memória, é porque eu estava num cômodo da casa, aí quando eu chegava nesse cômodo eu não lembrava mais o que eu tinha ido fazer naquele lugar. Ou eu estava assim numa conversa com pessoas, amigos, familiares, e a palavra simplesmente sumia da minha cabeça, né? Então, isso também me preocupou demais. E por último, e que foi mais devastador assim para mim, é que eu comecei a não ter mais prazer pela vida. Caramba. E eu me questionava muito, porque eu falava, meu Deus, mas como eu posso estar sentindo isso se eu tenho um marido, eu tenho 2 filhos lindos, eu tenho trabalho, eu tenho casa, eu tenho uma família maravilhosa? Eu não conseguia entender. E aí foi quando eu falei, não, para tudo, que tem alguma coisa errada, busquei ajuda, fui para terapia, e a minha terapeuta, ela aplicou alguns testes, e nesse teste ela confirmou o burnout e me encaminhou para um psiquiatra. E foi quando, de fato, fechou o diagnóstico de burnout. Caramba, e como que foi, né, Muniz, para você todo esse processo, quando você descobriu que estava aí, né, passando pelo burnout? Como que você lidou, né, com isso? É bem desafiador, porque o burnout é uma doença, né, de saúde mental. Então as pessoas não veem isso no seu físico. Então as pessoas não conseguem entender, porque as pessoas sempre me viam como uma pessoa forte. A Monize consegue, a Monize dá conta. E quando aconteceu isso, as pessoas falavam, não, mas não é possível. Não pode ser, né? A Monize dá conta. E foi um período que eu tive que lidar com essa situação das pessoas, do julgamento das pessoas, e ao mesmo tempo parar para refletir e me autoconhecer. Então, o primeiro mês foi um mês que eu não queria falar com ninguém. Eu queria entender o que estava acontecendo comigo. E Por que que eu muitas tinha vezes não deixado chegar? conseguia, né, entender. Não conseguia. E é o que a Larissa comentou, né? A gente se sente culpada, porque a gente fala, como que eu deixei, me negligenciei a esse ponto, né? Eu sempre olhei para o outro e não olhava para mim. Então, Sim. eu falo que o burnout, na verdade, é um presente, Sim, porque ele te obriga a olhar a olhar para si, para né? Para dentro, dentro. né? Doutora, hoje o burnout, ele pode ser considerado uma doença? Essa é uma boa pergunta e eu estava ouvindo as colegas falarem e fui tendo algumas ideias aqui, né? Sim, desde a publicação da CID-11, o burnout é considerado uma doença, mas é considerado uma doença ocupacional, não é uma doença mental. Então, tem 3 características que definem o burnout. A exaustão no trabalho. Então,
os sintomas estão sempre relacionados ao trabalho. Então, a exaustão no trabalho é uma das características. A outra característica é o cinismo ou negativismo. O que é isso? É um desinteresse total para aquilo que você está fazendo, ver o que você está fazendo sempre como alguma coisa que ou não tem importância ou vai acabar mal. E a terceira característica é a característica de você diminuir, de você perder o desempenho, né? Que é o que as colegas estavam falando aqui, que de repente já não conseguia mais desempenhar como eu desempenhava antes. Isso é uma característica do burnout. E por que chega no psiquiatra, então, se é uma doença ocupacional? Por que não fica, né, na medicina do trabalho? Que acaba afetando a saúde mental. Se você está exausto, se você se vê incapaz ou incompetente de performar como você performava antes, se você vê a sua vida indo para o ralo e não está entendendo por quê, você vai buscar um psiquiatra, um terapeuta. Então, acaba chegando em nós e a gente tem essa tarefa de dizer, olha, tudo bem, você está deprimido, mas não é só uma depressão. É o seu trabalho, é o seu estilo de vida, e isso não é bem aceito pelas pessoas, porque é muito difícil, né, nessa sociedade atual, que é a sociedade do desempenho, a pessoa falar assim, não, eu vou trabalhar menos, ou não, eu vou abrir mão desse cargo que eu lutei tanto para conseguir, para ter uma saúde física e mental melhor. Aí você fala, olha, você tem que fazer terapia para se autoconhecer, né, que nem a Moniz falou, fui me autoconhecer. Não é bem aceito também. Então, até você convencer a pessoa de que não basta ela tomar um remédio e continuar fazendo tudo igual, que isso não vai resolver o problema, às vezes a gente tem uma caminhada aí, né, para chegar nesse ponto. Doutora, e você, né, vê que do último ano de 2024 para esse ano de 2025, né, que a gente já está chegando no final, você acredita que cresceu o número de pessoas com burnout? Eu acho que cresceu de verdade desde a pandemia, Desde a Nath. pandemia. Eu acho que 2020 foi um divisor de águas. Assim, de 2020 para cá, vários transtornos mentais aumentaram, então ansiedade, depressão e também esse transtorno ocupacional chamado burnout. Tanto porque as pessoas estão sendo mais exigidas mesmo, e a tendência é que elas sejam cada vez mais exigidas. A gente fala que a gente vive hoje, no século XXI, na sociedade do desempenho. Antes você tinha um chefe que te cobrava, agora o chefe que te cobra é você mesmo. E o chefe, quando você mesmo se cobra, você é muito mais cruel do que qualquer chefe, né? Então, aumenta aí a pressão. Então, acho que desde a pandemia para agora, cresceu muito o número de pessoas com burnout. E o fato também de ter um diagnóstico, que é aquilo que a gente estava falando. Antes a pessoa sofria, mas não identificava isso como sendo algo relacionado ao trabalho, ao estilo de vida. Ela jogava isso para uma outra esfera, uma outra instância. Sim. Ô, Larissa, para você, assim, você acredita que além, né, do excesso aí do trabalho, que hoje, como a doutora falou, a gente é muito cobrado, principalmente, acho que nas empresas, no empreendedorismo também, porque a gente se cobra, né, muito também. Você acredita que além disso, uma pessoa quando ela tá desconectada de si mesma, né, que hoje a gente vê que as pessoas estão muito no externo, para fora, isso também pode levar a pessoa aí no esgotamento mental e também entrar no burnout? Com certeza. Eu acredito muito que quando a gente se desconecta de si mesmo, são aí que acontecem os problemas, porque eu não consigo perceber os sintomas quando eu tô desconectada. Porque, eu tô com uma dor de cabeça, então eu vou tomar remédio. Eu tô com uma dor no pescoço, eu tomo um remédio. E eu lembro que isso acontecia muito comigo, então eu tratava ali só o sintoma, eu não tratava a causa. Então sempre vinham medicações, sempre vinha daqui a pouco melhora, daqui a pouco a coisa vai andar, só que ela não andava. E só piorava, piorava e piorava. E quando eu me dei conta que eu realmente estava desconectada porque eu não fazia absolutamente nada por mim, eu falei assim, meu Deus, eu tô sendo também a minha própria carrasca, porque a autocobrança, ela vem dentro do mundo corporativo porque você tem chefes. Sim. Mas quando você empreende, você é sua própria chefe. Então, às vezes, a cobrança, ela aumenta mais ainda, porque eu tenho que performar, eu tenho que montar conteúdo, eu tenho que dar conta, eu tenho que gravar e eu tenho que fazer várias coisas.
Então, quando você se conecta novamente, que esse realmente eu diria assim que a cereja do bolo do meu trabalho, que é realmente o que eu costumo fazer, é quando você volta para si e fala, então tá bom, como eu posso melhorar a minha qualidade de vida? O que eu posso fazer de diferente? Até porque quando eu tive o burnout, na minha época não poderia ser afastado. Então a chance de você conseguir entrar pelo INSS era muito difícil. E eu lembro assim que eu tomei inúmeras medicações para voltar para o meu eixo. Então, quando realmente eu percebi que eu estava me conectando de volta, foi quando os sintomas começaram a melhorar. Então, eu tive muitos sintomas parecidos com o dela também, de irritação, perda de memória. Então, conforme eu percebi que eu comecei a mudar os meus hábitos diários, me conectar comigo, aí sim eu percebi que os sintomas eles foram diminuindo com o passar dos meses, né? Porque não é Não uma passa coisa que rápido, né? resolve rápido. Ô, Moniz, como que foi, né, pra você, em algum momento, assim, principalmente por você ser mãe, né, você trabalhava CLT, você tinha sua família, né, seu esposo, seus filhos ali. Eu acho que muitas mães devem passar, né, por isso, esse esgotamento mental, o burnout, não saber o que fazer e muitas vezes se culpar. Em algum momento que você passou por essa situação, você chegou a se culpar? Demais, né? Porque quando a gente é mãe, a gente acha que a gente tem que viver para os filhos, né? A gente tem que fazer tudo por eles. E aí a gente acaba se esquecendo. Então eu não cuidava mais de mim. Eu achava que a prioridade eram eles, era minha casa, era meu marido, era o trabalho. E aí eu vi que não era bem assim, né? E essa dupla jornada que a gente tem de ser mãe, é, depois a gente tem que cuidar da conta da casa e também tem o nosso trabalho, isso gera uma exaustão, porque a gente quer ser perfeita em tudo, em todas as jornadas, né? E não existe, né, assim, essa perfeição. A gente pode deixar alguns pratos caírem, né? Mas na minha cabeça isso não podia. Eu tinha que ser perfeita em tudo. E foi quando veio o burnout, por isso que eu falo que é um presente, que eu comecei a entender que estava tudo bem se algum prato caísse. Uhum. Era, a questão era eu ir lá e tentar ajustar o que não tinha ficado bom. Mas tudo isso no seu devido tempo, né? E olhando para mim e olhando para todas as outras prioridades, né? Então, eu acho que essa questão da alta performance para as mulheres é bem desafiador, porque alta performance não é só trabalho, é trabalho e casa. Então, essa dupla jornada Jornada, né? que é o que impacta demais as mães. Doutora, você pode falar pra gente quais são os principais sintomas aí, né, do burnout? E principalmente eu falo aqueles que a gente acha que é normal, Normal. né, que as pessoas normalizam como normal e que não é, que tá dando sinais que ela tá com esgotamento mental, que ela já tá indo aí para o burnout. Então, são esses sintomas que elas citaram muito bem, né? Então, uma intolerância, uma irritabilidade, né? Principalmente relacionada às questões do trabalho, perda de memória, outras alterações cognitivas, não conseguir performar também cognitivamente, não desempenhar como desempenhava antes. Algumas pessoas acabam indo mesmo para uma depressão, então fica com o humor deprimido, perda de energia. Se a gente for pensar no próprio nome, né? Por que chama burnout, né? Que burnout significa queimar até o fim. Então, assim, você queimou até o fim, você chegou à exaustão de toda a sua energia que você tinha para levar aquele trabalho adiante. Então, isso muitas vezes leva a quadros de ansiedade, quadros de insônia, quadros de depressão, e por isso que acaba, né, indo parar no psiquiatra, né? Até ela falou que tomou inúmeros remédios, é isso, vai no psiquiatra, toma antidepressivo, toma um monte de remédio, mas se você voltar para o mesmo meio ambiente que você estava, para o mesmo trabalho, as mesmas exigências, tendo que performar a mesma quantidade, aquele tratamento que você fez já não vale mais. E também o reconhecimento, né, de que todos esses sintomas é uma síndrome, e agora uma síndrome que pode realmente te afastar do trabalho, né? Você pode ter aí um afastamento remunerado, porque você tem essa síndrome, demorou demais. Então, enquanto isso, as pessoas foram sofrendo esses sintomas e sem saber, dor de cabeça, tensão muscular, e sem saber o que que é, sem saber o que que tinha.
Doutora, e você pode falar assim para quem está nos assistindo também, porque muitas vezes a gente tem, né, alguém da família ou no trabalho que está passando pelo burnout, mas não sabe como lidar, né, aí com essa pessoa, igual a Monize comentou, né? Às vezes a pessoa, o outro não vai entender, né, porque é com você, é no mental, não é no físico. Você pode falar um pouquinho como as pessoas conseguem aí, podem lidar com isso? É verdade, assim, eu costumo brincar que todo mundo tem dó de quem tem câncer, mas as pessoas têm raiva de quem tem depressão, né? E elas costumam dar conselhos assim: não, você tem que ter força, você tem que pensar positivo, você tem que sair dessa. Então, para quem tem burnout, isso piora ainda mais esse tipo de conselho, porque ele está exausto, ele não está conseguindo fazer nada, como é que ele vai fazer força para sair dessa? Então, primeiro, se você conhece alguém que tem, você tem que reconhecer os sintomas. Então, essa falta de energia, essa dificuldade para se concentrar, baixa na produtividade. Então, são os sintomas que você vai começar a perceber no seu amigo, no seu familiar. Poxa, o cara era tão bom, performava tanto, agora ele já não entrega mais tanto, ele está sempre cansado, ou ele está sempre desanimado, sempre com aquele pensamento de que nada vai dar certo, que não adianta ele se esforçar no trabalho, que ele não vai conseguir entregar o que ele tem para entregar. Então, isso são sintomas já do burnout. E para ajudar uma pessoa assim, você tem que realmente estimulá-la a procurar ajuda. Então, assim, tem a questão de ser uma doença ocupacional, de você poder passar pelo médico do trabalho, pedir o afastamento, mas não adianta só ficar afastado, né? Eu estou afastada, mas o que eu vou fazer agora que eu estou afastada? Eu tenho que me tratar. Então, Sim. essa começar a reconhecer quais são os meus limites, quais limites que eu ultrapassei, onde que eu vou ter que dar um passo para trás. Às vezes desenvolve realmente um quadro de ansiedade ou um quadro de depressão, então vai tomar medicação para melhorar. Então existe aí um escopo, né? Vai fazer a terapia, um escopo de tratamentos que você pode recorrer para você melhorar antes de voltar, porque não adianta só se afastar. E às vezes também decidir não voltar, né? Decidir Às vezes é escolher o uma próprio coisa, trabalho que deixou a pessoa é, doente, né? decidir, Ali. ó, não adianta, se eu voltar para esse mesmo lugar de trabalho, eu vou ficar doente de novo, então eu vou buscar outra coisa. Também é uma coisa que acontece com as pessoas. Sim. Sim. Larissa, você acredita sim, né, que os hábitos hoje em dia, você criar hábitos mais saudáveis, aí pode ajudar, né, essa empreendedora no dia a dia, quem também trabalha no corporativo, a levar a vida, né, um pouco mais leve, porque a gente sabe hoje da correria do dia a Com dia. certeza. O que você pode falar, né, um pouquinho aí pra gente de dica, né, para quem tá nos assistindo, para tentar levar a vida um pouco mais com leveza. Eu acho que uma rotina pela manhã faz toda a diferença, porque ela literalmente vai mudar como vai ser o seu dia. Então, se você já acorda correndo, desesperada, não sabe para onde vai, sai pegando o celular, com certeza você vai ter vários problemas ali durante o seu dia. Mas se você, por exemplo, acordar meia hora antes, você meditar, a meditação ela muda a sua vida. Eu acho que se as pessoas soubessem o tanto que a meditação ela pode mudar, tanto o seu humor, o seu emocional, a definição do seu dia, eu acho que todo mundo faria. Porque é ali a sua conexão com você mesma. Você respirar, você agradecer, você visualizar aquilo que você quer para o seu dia, juntamente com o agradecer. Agradecer pelo que você já tem e agradecer também até pelo que você não tem, mas está no processo. E eu acho que pedir ajuda também. Acho que é uma coisa Nossa! muito difícil ainda para algumas pessoas, Sim, né? e foi muito difícil para mim na época, então hoje eu penso bastante que se eu tivesse pedido ajuda, talvez eu não teria entrado no burnout. Então, a rotina que vai se mantendo de você começar o dia mais desacelerada, ter pessoas também que vão contribuir ali na jornada, né? Meu marido, eu lembro que me ajudou muito também. Eu acho que ter rede de apoio, independente de quem seja, eu acho que isso também faz muita diferença. Eu também indico bastante para as minhas clientes frequência.
para colocar no ambiente ou para ouvir. Músicas de lei da atração eu ouço bastante, porque eu sempre gosto de trazer que a reeducação da mente é o que vai fazer com que você não chegue nessa exaustão, nesse burnout. E se a Larissa lá de 2022 soubesse disso, provavelmente eu conseguiria ter evitado. Então, tudo aquilo que você faz, pelo menos ali na primeira meia hora, 1 hora do seu dia, vai mudar todo o restante. Você acredita também que a questão das redes sociais hoje em dia, eu falo que o excesso de informações também pode ajudar a pessoa aí, né, entrar nesse esgotamento mental. Eu falo que a gente se compara muito com as outras Com pessoas, certeza. principalmente quem trabalha no empreendedorismo, né? A gente se compara aí, olha e fala, tá, por que que tá dando certo, pra mim não tá? E acaba se culpando. Você acha que isso também ajuda as pessoas, né, a entrar nesse burnout? Com certeza, porque as pessoas elas estão sempre buscando essa performance, que eu sempre tenho que estar disponível, sempre postando, sempre presente, só que você não percebe o quanto isso vai consumindo a sua energia e o quanto isso vai consumindo ali o seu dia a dia. Porque eu tenho certeza que muitas de nós às vezes passavam horas nas redes sociais e não levavam isso para lugar nenhum. Então é a sensação de o outro tá fazendo mais, eu tô fazendo menos. Então essa questão de comparação te leva a essa questão de autocobrança, de eu sempre achar que o outro está fazendo mais do que eu estou fazendo. E isso acaba levando a neste lugar de exaustão, porque eu sempre tenho que estar olhando o que os outros estão fazendo, checando os stories, e hoje a gente não tem mais só ou Facebook ou Instagram, a gente tem inúmeras redes sociais. Então, sai de uma, entra em outra, eu acabei de acordar, eu já pego o celular, eu já coloco dentro ali do meu mental um monte de informação e isso, consequentemente, vai trazendo cada vez mais ansiedade. Por isso que eu falo, a primeira horinha ali, se possível, você pode até pegar o celular para checar alguma coisa que for importante, mas não entre nas redes sociais, não fica alimentando a sua mente com essa questão acelerada de que parece que eu tô sempre perdendo alguma coisa, mas a vida é nossa. Então, na verdade, a gente não tá perdendo nada, a gente parece que tá sempre se medindo na régua do outro, no tempo do outro, quando a gente deveria só estar fazendo a nossa. Eu vejo muito, não sei se vocês percebem isso, mas quando a gente tenta, a gente desacelera um pouco, parece que a gente tá diferente de todo mundo. Sim. Acontece com vocês também? Acontece. E às vezes vem até um pouquinho de culpa, porque eu não tô sendo tão produtiva, eu não tô fazendo o quanto deveria. Mas é um trabalho constante. E vem muito também, né? De como eram as nossas mães, né? Eu lembro da minha mãe só trabalhava. Já vem das avós, então, já vem dessa repete padrões, né? ancestralidade, né? São os padrões, e aí a gente tá para quebrar isso aqui, né, nos dias de hoje. Com Ô, Monize, certeza. como que foi, né? Você comentou que o burnout para você foi um presente, que é muito difícil às vezes as pessoas ver algo assim, né, desse outro olhar, porque você falou que você parou para olhar para você. O que que você aprendeu com tudo isso? O que que você pode falar também para quem tá aí nos assistindo, né? Uma mensagem, porque muitas vezes a pessoa fala, nossa, estou passando por isso, às vezes não vou conseguir sair disso. O que virou, né? Que chave que virou para você o burnout? O burnout, em primeiro lugar, é o autoconhecimento. Isso eu achava que eu me conhecia, mas eu não me conhecia tanto assim, né? Então foi neste momento que eu comecei a perceber quais eram os meus gatilhos, se eu estava impondo limites ou não, o que mais eu precisava fazer, o que que eu precisava alterar na minha rotina, ajustar na minha rotina, para que as coisas começassem a fluir melhor, né? Então eu comecei a ler bastante, eu comecei a estudar mais sobre o burnout e fazendo terapia também, isso me ajudou muito a ter mais consciência de quem eu sou. E isso fez com que eu tivesse também um despertar da minha consciência, né? Eu comecei a entender o que de fato faz sentido para minha vida e o que não faz mais. E aí eu comecei a deixar para trás o que não faz mais sentido para mim. E olhar para o simples. Eu não parava mais para olhar para o simples, sabe? Contemplar a natureza, ver um dia desses eu parei na rua porque eu estava vendo as formigas carregando alimentos e folhas. Eu falei, nossa, que bacana, né?
como elas trabalham bem em conjunto. Por que a gente não pode ser assim também, um ajudando o outro? Coisas que eu jamais parava para olhar. Para ver passarinho cantando, ver o pôr do sol, nascer do sol, esse tipo de coisa. O básico, O né? básico, O né? simples, né? Como você falou. Exato, o simples. E também a cuidar de mim, né? O cuidado comigo mesma. Então, hoje, eu pratico exercício físico todos os dias, coisa que eu não fazia, porque eu falava que eu não tinha tempo. Mas eu fui obrigada a ter este tempo, né, para cuidar de mim. A alimentação também. Eu sempre falei que eu não gostava de cozinhar. E no burnout, eu voltei a cozinhar. Né? Então, assim, eu tenho 2 filhos. Eu sempre tive alguém para me ajudar, né? Principalmente com a comida. E aí eu falei, não, tô terceirizando tudo. São meus filhos. Então eu passei a cozinhar, voltei a cozinhar para os meus filhos. E a alimentação mais saudável. Então agora eu olho o rótulo de tudo, porque eu quero que meus filhos tenham uma saúde melhor, né? E por último também gratidão, ter mais gratidão pelas coisas, né? Eu sempre fui uma pessoa muito grata, mas quando eu estava nesse automático, eu deixei um pouco de ser grata. Então agora eu resgatei essa gratidão, que é super importante. E algo também que fez a diferença para mim foi suplementos. Passei a utilizar suplementos alimentares, porque quer queira, quer não, na nossa dieta, e aí a doutora pode, né, complementar, a gente não consegue obter todos os nutrientes que a gente precisa. E isso também começa a impactar na nossa saúde. Então, isso para mim foi importante. E se eu puder deixar aqui uma mensagem, das pessoas, quando estiverem passando por algum momento difícil, de crise ou uma doença, parar de fato para refletir sobre si e sobre o que está acontecendo na sua vida, o que você pode ajustar, porque isso vai fazer muita diferença. E impor limites, que foi o que eu comecei a fazer. Porque eu não estava impondo os meus limites. Eu fazia tudo o que as pessoas me pediam. E não dá. Por isso que a gente chega nessa exaustão. Então agora eu busco sempre o equilíbrio. Se eu posso, ok. Se eu não posso, então eu vou explicar para a pessoa o motivo e vou falar, neste momento eu não consigo. Legal. Quer complementar alguma coisa, doutora? Eu achei bem interessante as colocações, né? Primeiro essa coisa da rede social, porque realmente, né, tem até uma síndrome chamada FOMO, né? Uhum. Fear of Missing Out, que a gente fica o tempo inteiro se comparando com os outros e com medo de estar perdendo alguma coisa. Uhum. Então, uma das primeiras coisas que eu acho que é importante é a pessoa realmente largar as redes sociais. Se você for pegar o celular de manhã, que seja para ver a temperatura do dia, para ver qual roupa você vai vestir, né? Mas se não, deixa para pegar o celular um pouco mais para frente, porque ele veio para ajudar, mas se ele não for bem usado, ele acaba mais atrapalhando do que ajudando, né? Outra coisa é essa, assim, de não se comparar com o outro, se comparar consigo mesmo, onde eu estava e onde eu estou. A minha história, a minha vida, a minha acessibilidade às coisas não é igual à do outro. O outro, de repente, teve um monte de facilidades que eu não tive. Então, é até cruel eu me comparar com o outro. É cruel comigo mesmo. Então, eu tenho que me comparar sempre comigo, onde eu estava e onde eu estou, né? Outra coisa é o excesso, né? Se você está num excesso de trabalho, aquilo lá, algumas profissões acabam prendendo as pessoas para aquilo que a gente chama de algemas de ouro. O dinheiro é tão bom, é tanto dinheiro, que a pessoa vê que ela está no excesso, mas ela não consegue largar. Só que esse dinheiro compra a sua saúde, paga o seu bem-estar, paga a vida né, da sua família. Quando você acordar e ver que seus filhos já cresceram e você não estava lá, esse dinheiro vai pagar. Então, eu acho que precisa ter uma reavaliação de valores. Eu acho que os valores estão muito conturbados no mundo de hoje. E eu acho que tudo que vocês falaram, a alimentação, a terapia, a meditação, tudo isso realmente é muito importante para reduzir o estresse e reduzir os sintomas do burnout. O doutor, e quando a pessoa ela manifesta aí os primeiros sintomas, quem que ela deve procurar primeiro? Ela deve passar pelo médico ou ela já pode procurar aí uma terapia, uma psiquiatria? Primeiro, ela procura um médico
de preferência o médico do trabalho, né, para saber se aqueles sintomas são sintomas de burnout ou de qualquer outra coisa. Existem outras doenças, né, como o hipotiroidismo, que pode dar sintomas semelhantes, uma própria anemia, que pode dar sintomas semelhantes. Então, é importante ela fazer vários exames para saber se ele não tem alguma condição clínica que esteja levando também àqueles sintomas de cansaço, perda de memória, sono excessivo. Não tendo nenhum desses sintomas, aí sim ela pode ser encaminhada ou para o psiquiatra ou para o psicólogo. Por que eu falo ou? Porque vai depender da gravidade, né, do quadro. Se já está num quadro muito avançado, onde ela já está tendo problemas de insônia, já está com depressão, ou às vezes até ideação suicida, tem gente que entra no burnout e começa a ter até ideação suicida, aí já vai para o psiquiatra. Se está num estágio mais leve, a gente pode começar com esse trabalho, né, de reeducação da vida, né, de reeducação alimentar, de se autoconhecer, de pôr os seus limites, de ver, aprender a dizer não, né? Muitas vezes a gente não sabe dizer não, né? Que nem a Monize estava falando, não, a Monize dá conta de tudo, dá para a Monize que a Monize dá conta. Assim, quando que a gente tem que falar não? Ó, desculpa aí, eu não dou conta disso, isso está demais para mim. Porque a gente sabe que no mundo corporativo é assim, quando você vai fazendo, vão te dando, e quando você vai fazendo, vão te dando. Se você não aprender a dizer não, as pessoas vão continuar te dando até você chegar à exaustão. Então, aprender a dizer não é muito importante. Sim, esse do não é muito real. Acho que todos nós vivem isso, né? E eu vejo, eu tive que passar muita coisa para hoje falar não. É, principalmente porque eu também trabalho com a questão da rede social. Então, assim, chega um momento do dia que eu falo, não quero mais, não aguento mais, né? Porque é uma exaustão mental tão grande, que você só quer a paz e o silêncio. E você, Larissa, acredita que falta muito isso nas pessoas, na questão de pôr limites para o outro, seja em qualquer área, né? Eu acho que no empreendedorismo, no corporativo, porque como a doutora falou, né? Se você não impõe limite, se você não fala não, você vai até no esgotamento mesmo, né? Sim, e isso vale para tudo, porque no corporativo, talvez se você falar não para o seu chefe, você tem medo de ser mandado embora ou medo de não suprir ali o que o outro vai estar achando de você. E no empreendedorismo são os clientes. Então, são clientes que ultrapassam qualquer limite, que pode achar que você está disponível ali o tempo Tempo todo. inteiro. De madrugada, domingo. Quando eu comecei a trabalhar na área 7 anos atrás, isso acontecia bastante. Eu me dividia entre o CLT e esse meu plano B, né, que eu falava. Então, era muito desafiador, porque também era o começo. Então, eu deixava, assim, esse certo tipo de coisa acontecer. Só que eu percebi que conforme mais eu fui me posicionando, muitas pessoas foram se afastando também. Porque eu acho que quando você se posiciona e você não tá fazendo tudo aquilo que o outro espera de você, o outro, se ele estiver realmente ali só te usando, ele vai embora. Então, eu acho que o se posicionar, o falar não, ele muda muita coisa e te protege também de várias outras coisas que poderiam acontecer depois também. Sim. Você passou por isso, Monize, nessa parte também de não conseguir falar não, ou às vezes não colocar um limite aí, que daí você chegou a ter essa questão do burnout? Sim, muitas vezes. E isso fazia parte da minha personalidade, né? Eu não podia falar não. Eu tinha que executar tudo que chegava até mim, o que me era solicitado, né? E foi o burnout que me fez entender que isso não é bem assim. Eu preciso impor limites, eu preciso dizer até onde eu vou, né? E isso eu estou dizendo não só no corporativo, isso me afetava em todas as áreas da minha vida. Era com familiares, com amigos, com meu marido, com o trabalho, era com tudo. E hoje não, hoje, e isso assim, demanda muito trabalho, tá? Não, não é algo simples. Inclusive, faço terapia convencional, mas também faço terapia, né, dessa parte mais energética. A Larissa tá aqui, me ajuda muito também nessa questão. Então, agora que eu estou aprendendo, tendo a minha mentalidade positiva e identificando os momentos que eu posso falar sim e os momentos que eu vou falar não. Então, agora isso para mim é mais claro. Sim. Eu tenho clareza mental, mas eu acho que o piloto automático atrapalha demais. Hoje não, hoje eu paro, eu consigo refletir e falo, não, isso faz sentido, isso não faz. Antes eu não conseguia identificar
o que era o quê. Doutor, existe alguma, assim, explicação por trás, né, desse medo, muitas vezes, da gente dizer não para o outro, ou também de colocar limite no outro? Ah, existe, né, Nath? É assim, a explicação é simples, todo mundo quer ser amado. Então, assim, você quer ser amado, você quer que todo mundo goste de você, então você não quer falar não. Um outro motivo é o que a Larissa falou: se eu falar não para o meu chefe, ele vai me mandar embora. Não necessariamente. Às vezes você fala não para o seu chefe, ele te respeita mais, porque você está se impondo, você tem uma atitude, você tem uma personalidade. É lógico que você não vai falar não de uma forma grosseira, você vai falar não e vai explicar por que você não pode e tentar achar alternativas. Mas acho que basicamente a gente não fala não porque a gente quer ser amado. Eu quero que todo mundo goste de mim, todo mundo quer ser amado, todo mundo quer ser querido, ser desejado. Então você acaba falando sim, né? Para o marido, para os filhos, para o chefe, para o namorado. Você não consegue colocar limite. Então, quando você entende que as pessoas vão te amar, mesmo que você fale não, elas não vão deixar de te amar por causa disso, fica mais fácil. Nossa, né? Eu acho que até tira um peso, né, da pessoa Tira. quando a gente começa, consegue se impor, consegue falar o Uhum. não. No começo, eu acho que, por experiência, né, no começo eu ficava assim, se eu falar, a pessoa vai achar ruim, ou vai achar que eu mudei, a gente cria isso, né, na nossa cabeça, e depois você vai se adaptando e parece que flui mais naturalmente, né, essa questão do não. O doutor, e para você, né, hoje, qual que é, assim, o seu maior desafio, né, em trazer essa consciência para as pessoas sobre a saúde mental, a importância, né, de olhar para dentro, para si, para não acontecer, né, de chegar no esgotamento aí mental e também, às vezes, no burnout ou até em outras situações. Olha, eu acho que esse século XXI é um desafio, né, principalmente para os mais jovens, porque é o século que a gente chama de século de desempenho, né? Todo mundo, quanto menos tarefa organizada você tem e mais você tem que performar em diversas frentes, essa liberdade de verdade, ela é uma armadilha. Então, assim, se no século XX as pessoas elas tinham tarefas bem definidas, pré-definidas, e elas faziam todo dia a mesma coisa, e elas tinham horário para trabalhar, das 8 às 17, fazendo todo dia a mesma coisa, e ficou podia ser até chato, essa mudança de paradigma de que você tem que ser multitarefas, que você tem que conhecer todas as áreas da empresa, que você tem que dar conta de várias coisas, que isso que é legal, que isso que é bacana, isso adoeceu completamente as pessoas, porque exige do ser humano mais do que o humano é capaz de dar. Então, essa coisa de você conseguir dizer não, de você conseguir perceber o seu limite. E o meu limite não é o limite do outro. Eu não tenho que me comparar com o outro e não tenho que ter vergonha de não fazer tudo que o outro faz. Porque as pessoas são diferentes, desde do background, de onde elas vieram, de onde elas partiram. Elas são diferentes e vão ter desempenhos e vão chegar, né, em lugares diferentes. Então, mas para você entender isso é difícil, porque você está sempre se comparando ao outro. Se o outro chegou, por que que eu não posso chegar? Porque você não nasceu do mesmo pai, da mesma mãe, você não tem as mesmas condições financeiras, você não estudou no mesmo colégio. Posso te dar inúmeras razões para você não chegar no mesmo lugar do que o outro chegou. Mas fica sempre a rede social, ela escancarou, né, a vida de todo mundo. Sim. Então, antes eu não sabia como era a vida do meu vizinho, agora eu sei. Eu sei que nas férias ele vai para Miami e eu não vou, eu vou para praia. Então começa a ter essas cobranças, né? Essas comparações, vamos dizer assim. Legal. E você, Larissa, hoje, assim, qual que é o maior desafio seu em trazer aí para suas mentoradas, né, essa consciência sobre o autoconhecimento, o autocuidado, que é importante para elas não, né, se desprender de si mesmo, né? Sim, eu acho que hoje o maior desafio que eu percebo é quando a pessoa ela tá numa baixa, quando ela tá mais triste, ela vem, procura terapia, né? Eu cuido muito dessa parte terapêutica também, né, como mentora, então eu faço esse acompanhamento e a pessoa continua ali comigo. E o que que eu percebo? Quando ela começa a melhorar, a pessoa já quer parar, porque ali já é o suficiente.
Mas o autoconhecimento é um processo que não acaba nunca. Então, não tem um momento ali onde eu falo, então aqui tá bom. Então, é um processo que sempre tem que acontecer. É todo dia, seja eu ouvindo alguma coisa, estudando alguma coisa, fazendo alguma coisa diferente, porque isso acontece com uma certa frequência. As pessoas, quando elas realmente precisam daquela ajuda, às vezes quando estão com burnout, porque eu atendo pessoas assim também, e elas melhoram, só que quando elas começam a melhorar, elas querem parar. Já para. Só que o grande segredo para você se manter e não voltar ou a ter um burnout, ou uma depressão, qualquer outra coisa, é justamente você manter o seu autocuidado. Não importa com o que seja, isso eu sempre deixo muito claro. Se é com terapia energética, se é com terapia convencional, eu faço de tudo. Além de Eu me sou apta também a autoatender. tudo. Exatamente, porque eu acho que tudo que vem para agregar, Sim. tudo que está somando é excelente. Então eu me atendo, tenho terapeutas que me atendem, faço terapia há muitos anos com a minha psicóloga e eu acho que isso muda tudo. Então é o manter alguma coisa diária e também ter apoio com outros profissionais, porque a gente não dá conta sozinho. Então isso faz assim total diferença para se manter bem, com a saúde mental em dia. Sim. Monize, fala pra gente também, né, os seus desafios aí do dia a dia, você saindo do CLT, indo pro empreender, já começou os atendimentos, né? Já tá atendendo. Quais que são, assim, os seus desafios? E também, né, como a terapia energética, ela pode ajudar aí a pessoa, né? Eu amo essas áreas também, das terapias. Eu estou justamente nesse momento de Uhum. transição. Não foi uma decisão fácil, né? Mas quando eu entendi que é como a doutora bem colocou, né? Se a gente volta para aquele ambiente, ele vai te gerar um gatilho e você vai voltar a ter os sintomas. Quando isso ficou claro para mim, foi o momento, o ponto da virada, né? Falei, então Uhum. agora eu preciso trabalhar de uma outra maneira, de ter mais flexibilidade, né? O que eu fazia já fez muito sentido e agora eu entendo que eu preciso iniciar um novo projeto. E quando eu tive essa consciência, é interessante porque começaram a surgir várias oportunidades, em relação a esse meu trabalho de terapia energética. Então, pessoas começaram a chegar até mim. Eu já tinha uma mentora desde o início desse ano, que era justamente para me ajudar a fazer essa transição, porque era algo que eu queria, mas não era algo que seria tão rápido. Eu estava me preparando para daqui 1, 2 anos, né? E no meio do caminho, essa minha mentora se tornou minha sócia, porque nós começamos a desenvolver um projeto. Então, quando a gente tem clareza do que a gente quer, as coisas começam a acontecer. Oportunidades começam a se abrir, né? E às vezes oportunidades que você nunca pensou, como por exemplo esse podcast. Uhum. É algo que eu não imaginei passar por isso, né? Tão já, né? E isso é algo muito gratificante, porque eu entendi que eu preciso falar mais sobre burnout, porque as pessoas, justamente no mundo corporativo, entendem isso como uma fraqueza. Uhum. Então, elas não querem falar. Quando eu Sim, tive burnout, algumas pessoas chegaram até mim e falaram que estavam com burnout. Mas ninguém sabe. ninguém sabe. Ninguém sabe. Tem vergonha, né, muitas vezes também. Exato. E as pessoas começam a se sentir incapazes, né? E não querem demonstrar essa fraqueza. E por isso que o autoconhecimento é tão importante. Porque eu falei para esses meus colegas, eu falei, eu entendo o meu valor. Eu conheço o meu valor. E não é isso que vai fazer com que eu seja menos ou mais que outras pessoas. Então, isso faz toda a diferença. Sim. Mas cada um tá num momento, né, de vida, como a doutora falou, a gente não pode se comparar a ninguém, né? Então, eu entendo que esse é meu momento e que agora é o momento de eu fazer essa virada, Virada. e começar a ajudar pessoas, que essa é a minha missão, esse é o meu propósito, é o que eu gosto de fazer, é o que brilha meus olhos, ajudar as pessoas. Legal. Meninas, para a gente encerrar, né, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para o pessoal de casa e também deixar a rede social de vocês, né, onde o pessoal pode estar encontrando vocês, se vocês fazem atendimentos online, se é só presencial. Eu queria deixar a mensagem que não deixem de olhar para si,
porque essa é a parte mais importante do processo. Então, quando você está sentindo alguma coisa recorrente, uma dor no corpo, uma dor de cabeça, sente que o seu emocional está desequilibrado, busque ajuda. Não fique achando que é só uma fase, que daqui a pouco passa, ou que daqui a pouco a coisa melhora, porque muitas vezes a tendência é só piorar. Porque pela rotina, pela correria do dia a dia, às vezes você não tem o tempo de olhar o que está acontecendo com você. Então, é que nem a Moniz comentou, o autoconhecimento, ele muda e ele salva vidas também. Eu atendo tanto online quanto ao vivo e offline, tudo dentro do online, eu não tenho atendimento presencial. As minhas redes sociais é @caminho com Larissa Bastos. Eu sou tanto essa parte da mentoria quanto a parte de terapia energética, então eu trabalho voltado para realmente que a pessoa se conecte com ela mesma, para que ela consiga prosperar em todas as áreas da vida. Legal. Monize, deixa aí sua mensagem para o pessoal de casa e também onde o pessoal pode te encontrar. Para mim, o fundamental é investir em autoconhecimento. A gente precisa se conhecer. Você se conhecendo, muitas chaves vão virar. E você vai começar a ter uma vida melhor. Então, isso é primordial e eu acho que é o caminho, principalmente nesse século que a gente tem vivido de tanta loucura, né? Tanta coisa ao mesmo tempo. É fundamental e busquem ajuda. Muitas vezes a gente tem vergonha de buscar ajuda, mas a gente precisa. É por isso que existem, né, tantos profissionais e cada um na sua área, para justamente a gente ter com quem contar, principalmente nesses momentos, e conversar mais sobre esse tema. Então, assim, eu te agradeço muito, Nath, por trazer esse tema, porque é um tema super relevante que a gente precisa falar cada vez mais sobre o burnout e desmistificar o burnout. E as pessoas podem me encontrar no @cel, S-E-L, ser empresa líder. Tudo junto, que esse é o projeto que eu tenho com a minha sócia, em que, como eu venho do corporativo, então nós estamos ajudando empresas a olharem mais para os seus colaboradores, a buscarem esse bem-estar dos seus colaboradores e para que elas também se tornem empresas líderes e que não seja líder em um determinado momento, mas que elas sustentem essa liderança no mercado. Mas tudo isso dentro de um equilíbrio. Legal. Que é o que eu acredito. Eu que agradeço, né, por você também contar um pouquinho da sua história, Obrigada. né? Eu acho que sempre o testemunho de pessoas que passou por isso traz uma luz, né, para outras pessoas que muitas vezes estão aqui nos assistindo e falam, poxa, eu tô passando por isso, né? Se identifica. Se identifica. Verdade. Doutora, e você, deixe sua mensagem aí para o pessoal de casa, também aonde o pessoal pode te encontrar. Então, primeiro eu queria falar para as pessoas que estão passando por esse processo, não sentirem culpa, né? Não acharem que elas são fracas, que elas não são competentes, que elas têm culpa de estar fazendo, de estar se sentindo assim. Buscar ajuda, se tratar. Mas, ao mesmo tempo, não culpar, como, né, agora o burnout está na CID-11, ele está sendo reconhecido, não culpar só a empresa. Então, vamos pensar que esses sintomas é uma relação bilateral. Então, é aquilo que eu havia dito anteriormente. Quanto mais eu pego, mais me dão. Então, a culpa não é só do outro. A responsabilidade, a culpa não é de ninguém, mas a responsabilidade, ela é bilateral, ela é dos dois lados. Então, você também tem que procurar mudar. Não adianta só pôr a culpa numa empresa, no seu trabalho, o que você fez para chegar nesse ponto e como você pode mudar. Eu sou Juliana Cividanes e a minha rede social é @JulianaCividanes. Obrigado. Quero agradecer, né, a todas vocês por estarem aqui no Natcast, por falar sobre esse assunto, contar um pouquinho da história de vocês, trazer mais autoconhecimento e consciência, né, que eu falo que é o propósito principal do Natcast. Primeiro é dar vozes, né, a vocês, a profissionais, mas trazer, né, o autoconhecimento, a consciência aí para quem nos assiste. E se você chegou até o final desse episódio e ainda não curtiu, deixe sua curtida, deixe o seu comentário que vocês acharam do episódio de hoje. Se você ainda não compartilhou, compartilha. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal,
se inscrevam e eu espero vocês no próximo Natcast.